Olá pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Eu sou Felipe Moura, sou psicanalista exegeta da Bíblia Hebraica, sou especialista também na Bíblia Hebraica com ênfase em judaísmo do Segundo Templo e professor pela Universidade de Cambridge. Estou aqui hoje para falar a vocês sobre Gênesis capítulo 47. Nós vamos dar aqui uma visão mais exegética a esse capítulo, sem puxar sardinha religiosa, sem fantasias, né? Eu estava com saudade de fazer vídeos para vocês, passei aí umas 2 semaninhas sem poder fazer, tivemos alguns problemas técnicos, né? Felizmente já superados. Está na hora de trocar esse computador, né? Então, se você quer ajudar nessa iniciativa, né, não deixe de apoiar o nosso trabalho se você gosta das nossas aulas. O Pix está aqui no cantinho da tela, universomonoteísta@gmail.com, que também é meu e-mail de contato. Sem mais delongas, vamos então à introdução ao capítulo 47 do livro de Gênesis. Então, como é a narrativa tal qual nós temos hoje? Faraó faz um trato com a família de Jacó e os instala na terra de Goshen como pastores. O tempo passa e a fome piora, os egípcios vendem seus rebanhos e suas terras para José e Faraó em troca de grãos. Faraó lhes devolve as terras, mas exige um imposto de 20%. Jacó faz José prometer enterrá-lo em Canaã, né? Então esse é o texto aqui de introdução do Tzemach Yoreh, né, grande exegeta da Bíblia Hebraica, cujos comentários nós utilizamos aqui, né? E eu queria falar um pouquinho sobre as audiências, né, também com Faraó, né? Aqui o comentário da Universidade de Oxford, né, da Oxford Bible Commentary, que diz assim: a audiência com Faraó, versículos de 1 a 12, é em 2 partes. Primeiro José apresenta 5 de seus irmãos ao Faraó e depois separadamente seu pai. É provável que 2 versões distintas tenham sido usadas aqui. Isso é sugerido pelo fato de que no versículo 11, a terra atribuída aos imigrantes é chamada somente aqui de terra de Ramsés, conforme Êxodo 1:11, em vez de Goshen. A localização, no entanto, é provavelmente a mesma, né? Então, assim, nós sabemos, né, que existem diferentes camadas textuais aqui, né, diferentes escribas com diferentes tradições. Uma coloca os israelitas em Goshen, outra na terra de Ramsés, não eram a mesma localização, né? A terra de Ramsés, quando fala-se da terra, né, de Faraó, nós estamos falando de uma outra região, né, e não a região de Goshen, né, que seria a região que é mencionada aqui, né? Bom, dito isso, então, falando justamente das camadas textuais, né, o capítulo 47 do livro de Gênesis, ele é composto de várias camadas, né? Mais especificamente são 3 camadas de texto que a gente consegue detectar pela linguagem, pelo vocábulo utilizado, né? Pelo tema, pelos cortes no texto, por algumas inconsistências, enfim, né? Mais especificamente, quais são as camadas? 2 camadas pré-exílicas, né, quer dizer, escritas antes do exílio, principalmente do exílio de Judá, né, que a gente fala aqui, e uma que é provavelmente exílica ou pós-exílica, né? Muito bem, nós vamos falar então sobre essas camadas. A primeira camada delas é um texto do Reino do Norte, o texto de Israel, também chamado texto Elohista, né, por conta da ênfase, do uso, né, da divindade chamada de Elohim, escrito por volta de meados do século 8 antes da Era Comum. E nessa narrativa, né, se a gente pega só os elementos dessa narrativa, Faraó oferece a José que estabeleça seu pai e seus irmãos na terra de Ramsés. Jacó pede a José que prometa que ele será enterrado na sua terra natal. É só isso, essencialmente o texto original é basicamente isso, né? Então, se você vem acompanhando os nossos estudos, né, basta você ver como é que é o desenvolvimento aí dessa narrativa do Reino do Norte, uma narrativa muito mais curtinha, né? Então aqui seria só isso basicamente. José faz esse pedido, né? Jacó chega, pede a José que seja enterrado quando ele morrer na sua terra natal. Ele não está muito distante da morte, né? Jacó no texto original do Reino do Norte. Nas camadas posteriores ele ainda vai viver muitos anos, né? O que fica um pouco incoerente aqui, né? Assim, se a gente pensar em cronologia, né? Tem algumas coisas dessas das camadas que deixaram a cronologia um pouquinho estranha, né? Mas essencialmente a ideia é essa. A segunda camada, ela já foi adicionada por escribas do Reino do Sul,
por volta do começo do século VII antes da Era Comum. Né? Então, já depois do exílio do Reino do Norte, do Reino de Israel, quando os escribas de Israel fugiram, né, foram para Judá, levaram suas tradições, houve um amalgamar, né, com a tradição que a gente chama de javista, né, a tradição de Judá, né, que agregou uma camada em cima desse texto. Né, e nessa camada, ela acrescenta o relato de que José trocou as terras dos egípcios por alimentos, tornando o povo egípcio escravo de Faraó. Né? Então, assim, se você olhar bem o texto, é que assim, a maioria das pessoas passa batido por essa parte importantíssima do texto. Né? Então, assim, para os escribas de Judá, essa coisa de aqui se faz, aqui se paga, né? Quer dizer, se algo te aconteceu, tem algo que você fez antes, que não foi legal, isso aparece muito, né? Então, por exemplo, você vê isso você vê isso na narrativa de Jacó, né? Jacó engana, né, o pai, aí ele é enganado, né, por Labão, né? Ele é enganado mais de uma vez por Labão, então ele vai e engana Labão de novo, né, para poder fugir. Então você tem uma série de coisas, né, vamos dizer, onde você tem algo que acontece e depois a sua contrapartida, né? Então você tem, por exemplo, né, a gente viu ao longo da narrativa de José vários elementos, né, que são assim também, né, da queda e a redenção de José, né? E da mesma maneira você vai ter aqui, né, o que vai acontecer? José vai afligir o povo egípcio, né? Ele vai realmente trazer, né, uma agrura aí ao povo egípcio. Né? Ele vai usar de inteligência, vai ser bom para Faraó, mas para o povo egípcio não foi tão bom assim. Né? Então, e isso, né, e aliás um detalhe, né, não é dito em lugar nenhum do texto que ele recebeu uma ordem do Eterno de assim agir. Ele simplesmente foi lá e interpretou o sonho. Né? Mas a maneira de conduzir as coisas é atribuída ao próprio José. Né? E aí o que ele faz? Ele vai... Né? E ele é ardiloso com o Egito, né? Diferentemente de como ele é generoso com a própria família dele. Né? E aí os egípcios que vão se tornar escravos, entre aspas, né, de Faraó, eles vão arrendar a terra de Faraó, vão ter que vender a terra e arrendar a terra, tornando-se, né, na prática como se fossem escravos de Faraó. Depois eles vão lá e vão escravizar, né, o povo de Israel. Então você tem esse elemento aí na segunda camada. A terceira camada, que foi adicionada por escribas sacerdotais por volta do período exílico ou imediatamente após a volta do exílio. Né? Aí nós estamos falando já do texto sacerdotal. Né? Esse texto ele vai adicionar o assentamento da família de José em Goshen, né, que amarra com alguns outros pedaços que são atribuídos também ao texto sacerdotal, e um diálogo com Faraó. Né? E aí você tem o registro, né, sobre a vida de Jacó ter sido terrível, né, e o relato da prosperidade dos filhos de Israel, e Jacó ter vivido por mais tempo por lá. Né? A gente vai falar dos porquês do texto sacerdotal trazer esses elementos. Né? Então vamos falar aqui, né, aqui eu fiz aqui para vocês vamos dizer, uma redução ao núcleo original, né, vamos dizer, do que seria a narrativa do Reino do Norte. Eu sempre digo para vocês, isso não é uma ciência exata, tá? Então, assim, alguns acadêmicos vão discordar de uma coisinha ou outra, atribuir uma coisinha ou outra a outros períodos, mas essencialmente é isso aqui, né? Então, vamos ter o seguinte, né? O faraó, rei do Egito, começa no versículo 5. Disse a José, teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à sua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região, e se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. José estabeleceu seu pai e seus irmãos na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenara Faraó. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Aproximando-se para Israel o tempo de sua morte, chamou seu filho José e lhe disse, se tenho teu afeto, põe a mão sob minha coxa, mostra-me benevolência e bondade, peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu tiver dormido com meus pais,
tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. Ele respondeu, eu farei como disseste. Mas seu pai insistiu, jura-me. Ele jurou, enquanto Israel se inclinava sobre a cabeceira de seu leito. Né? Muito bem, então aqui nós temos, né, aliás, eu ponho a mão na minha coxa, né? É bem isso que você está pensando mesmo. Né? Mas isso era uma forma de juramento, né? É um eufemismo bíblico, era uma forma de juramento comum no Antigo Oriente Médio. Né? Na nossa sociedade isso seria um pouco estranho, não consigo imaginar, né, os nossos espectadores, né, querendo fazer esse tipo de juramento. Né? Então, enfim. Bom, vamos então falar do texto do Reino do Norte aqui. Né? Então, comentário do Tsemaiorê sobre esse texto: o diálogo entre Faraó e os irmãos de José não ocorre no texto do Reino do Norte. Em vez disso, Faraó simplesmente diz a José que ele planeja estabelecer os israelitas na terra de Ramsés, em oposição à terra de Goshen, né, nos textos do Reino do Sul e sacerdotal. Então, Goshen aparece nas camadas posteriores. Né? Por quê? A terra de Ramsés seria próxima à capital do Egito. Né? Mas para dar uma certa lógica com o restante da narrativa que os coloca mais próximos à fronteira do Egito, né? Aí então essa terra é mudada para Goshen. Não são a mesma terra, não são a mesma região. Né? Então isso é um ponto que todo mundo, né, todos os grandes comentaristas, eles apontam, né, os comentaristas não religiosos, obviamente. Né? Até a IVP, né, Bible Background Commentary, que eu utilizo aqui, que é a mais suave delas, né? Assim, ela evita entrar em polêmica que ponha, né, que enche a paciência dos religiosos, né, digamos assim. Até ela fala, né, essa referência aqui pode ser meio anacrônica, né? Ela tem essa, né, ela própria confirma isso, né? Porque realmente aqui é uma informação um tanto contraditória se a gente não entende as camadas. Se a gente entende as camadas, não há contradição. São épocas diferentes, são escribas diferentes. O preconceito dos egípcios contra os pastores, que o texto sacerdotal relata no 46:34, que foi sua desculpa para estabelecê-los em Goshen, né? Aqui está errado, né? Em Goshen, muito bem. Longe dos egípcios, não é aparente no texto do Reino do Norte, embora possa haver outros preconceitos. Veja o 43:32. Faraó até mesmo pede que eles cuidem de seus rebanhos. Isso também é uma contradição, entre aspas. Né? Se a gente não for olhar para as camadas, né? Uma camada textual mais antiga não tinha nenhum problema, tanto que, na verdade, não existe, né, muito registro dos egípcios tendo tabu com pastores de rebanho, e o próprio Faraó tinha o seu rebanho e pediu para eles pastorearem. Né? Mas aí a questão dos rebanhos deles, né, foi a desculpa usada para colocar na terra de Goshen, que era estratégica para uma série de coisas, né, relacionadas já às pragas, ao êxodo, enfim. Tendo se estabelecido com sucesso no Egito, Israel, o nome do pai de José, de acordo com o texto do Reino do Norte, o texto do Reino do Norte ele mudou de nome, passou a se chamar Israel, não é mais chamado de Jacó. O texto do Reino do Sul não concordou muito com essa mudança de nome, né, porque foi feita por um ser divino, um anjo, enfim, né, não pegava bem com o monoteísmo isso daí, continua chamando ele de Jacó. Né? No texto sacerdotal ele ainda tem 17 anos de vida, quer dizer, ele não morre logo em seguida. Né? Fica um pouco sem sentido esse pedido dele, como se ele estivesse no leito de morte e depois vive de novo. Né? Então o que aconteceu? Ele ficou doente, melhorou? Né? Não, o texto fica um pouco assim, mas é por causa das camadas. Ele pede a José para enterrá-lo em Canaã, como aludido na revelação do 46, de 1 a 5 do Reino do Norte, e José consente. Né? Muito bem. Então esse é o texto do Reino do Norte. Tá? Alguns breves comentários, né, a questão de Ramsés e Goshen, como eu falei, a IVP é meio vaselina às vezes. Né? Aqui eles estão sendo um pouco políticos. Mas ele fala, uma equação é feita entre o distrito de Ramsés e a terra de Goshen, que são completamente diferentes, mas detalhe. Essa seção nordeste da região do Delta, aí, né, falando de Goshen, né? Assim, era conhecida por ser habitada por semitas e é o centro das atividades dos hicsos durante os séculos 18 a 16 antes da Era Comum. Também equiparada ao distrito de Tanis, onde é dito que as cidades armazéns de Pitom e Ramsés foram construídas pelos escravos hebreus, em Êxodo 1:11. O faraó Ramsés II,
que construiu e expandiu cidades nessa região durante meados do século XIII, antes da Era Comum, pode estar sendo anacronicamente referido nessa frase, né? Quer dizer, né? Então, eles tentam ser políticos, né? Mas de fato é um dos indicativos das diferentes camadas textuais, né? Bom, vamos olhar então agora o que a narrativa do Reino do Sul vai agregar, né? Porque ela vai fazer o maior acréscimo, né? Então nós temos aqui o faraó rei do Egito disse a José: teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti, a terra do Egito está à tua disposição, estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região, e sabes haver entre os homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Até aí, né, mesma coisa. Então José introduziu seu pai Jacó e o apresentou ao faraó, e Jacó saudou o faraó. Essa saudação, né, que em algumas traduções está abençoou o faraó, né, tipo proferiu uma bênção. Aqui a Bíblia de Jerusalém traz saudou, né, que é uma tradução melhor. José estabeleceu seu pai e seus irmãos na melhor região, a terra de Ramsés, conforme ordenara a faraó. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos, para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Até aí, semelhante. Aí vai entrar o relato, né, de como José foi ardiloso, que vai servir de prenúncio para o êxodo, né? Não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. Isso não está na história original. Na história original, simplesmente, eles tiveram as provisões e beleza. José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã em troca do mantimento que se comprava e entregou esse dinheiro ao palácio de Faraó. Então, ele despoja todo mundo, né, do seu dinheiro. Quer dizer, não é muito generoso da parte dele, né? Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo: dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro. Então José disse: trazei vossos rebanhos e vos darei pão, em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Fez um escambo aqui, que é bem cruel, né, se a gente for pensar. Eles trouxeram seus rebanhos a José e este lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Imagina como é justo isso, né? Naquele ano ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Quando terminou aquele ano, no ano seguinte voltaram a ele e lhe disseram: não podemos ocultá-lo a meu senhor, esgotou-se, na verdade, o dinheiro e os animais já pertencem ao meu senhor, nada mais resta à disposição de meu senhor senão nossos corpos. Aqui, segundo um comentarista, Robert Alter, que eu trouxe mais para o final, ele chega a falar nossas carcaças, né? Pesado. E nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob tua vista, nós e nosso terreno? Compra-nos, pois, a nós e a nosso terreno em troca de pão, e nós seremos, como nosso terreno, os servos do faraó. Mas dá-nos semente, a fim de que vivamos e não morramos, e nosso terreno não fique desolado. Então eles pedem, né? Olha, compra a terra, leva tudo, só dá pão e dá semente para a gente plantar. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam, cada qual o seu campo, tanto os impelia a fome. E o país passou às mãos de faraó. Então repara, né? José causa, ao invés dele promover um plano de generosidade, não, né? Ele usa para explorar os egípcios e torná-los escravos, né? E servos de faraó como dono de tudo. Compara isso com Êxodo. É por isso que eu falo, as pessoas passam batido. E esse contraste é importante aqui nesse texto, né? Quanto aos homens, ele os reduziu à servidão de uma extremidade à outra do território egípcio. Servidão, escravidão na Bíblia hebraica é a mesma palavra, né? E é a mesma palavra que vai ser usada no Êxodo depois para falar dos israelitas, né? Somente o terreno dos sacerdotes ele não comprou, né? E você achando que a mamata com as religiões, né, que não pagam imposto, né, que não querem nem que haja restrição em plena pandemia porque não querem que caia a arrecadação, etc., né? Assim, as religiões, né, justiça seja feita, muitas fecharam, né? Mas assim, se você pensa que havia a mamata só de hoje,
né, ou só dos tempos de alguns séculos para cá, né, aqui já nessa época sendo relatada aqui, né, o terreno dos sacerdotes. Ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam da renda que recebiam do faraó, né? Isso era da cultura egípcia, né? Claro, não é uma história literal, mas ainda assim esse tipo de coisa acontecia. O pano de fundo né, um pano de fundo histórico. Por isso não tiveram que vender seu terreno, né? Então, assim, já que eles viviam de renda, né, estava tudo bem para eles, né? Muito bem. Depois José disse ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para Faraó com o vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear vosso terreno. Mas das colheitas deveis dar 1/5 ao Faraó. E as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para vosso sustento e de vossa família, para que comam vossos filhos. Né? Então, ele pediu, né, ele arrendou a terra por 20% da produção. Né? Isso seria considerado alto, né, por aquele padrão. Se vocês pensarem que, né, se a gente for pensar, por exemplo, no padrão estabelecido do dízimo, né, que era de 10% do que a terra produzisse, né, você pensar em 20%, né, era um valor bem elevado. Né? Aí é um parênteses, né, assim, por conta de um imposto de 20%, teve revolta contra a coroa portuguesa aqui no Brasil, né? E hoje em dia o que a gente paga de imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, às vezes chega a 70% do valor de alguma coisa, né? É um absurdo, né? E aqui você vê que 20% já está colocado como um número enorme, né? Muito bem. Eles responderam: tu nos salvaste a vida, achemos graça aos olhos do meu Senhor e seremos os servos de Faraó. José fez disso uma regra que vale até hoje ainda para todos os terrenos do Egito. A 5ª parte é depositada para o faraó. Provavelmente era uma lei egípcia, né? Isso deve ter algum pano de fundo histórico. Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do faraó, né? Os sacerdotes no Egito tinham um poder político absurdo, econômico idem. Aproximando-se para Israel o tempo de sua morte, mostrou, né, chamou seu filho, aí continua, né, conforme a gente já viu, né? Então vejam que interessante aí essa narrativa, né? Muito bem. Então o texto do Reino do Sul, fazendo aqui alguns comentários, né, sobre ele. Após a bênção de Jacó, cujo conteúdo não está registrado na versão do texto do Reino do Sul, do capítulo, o escriba do Reino do Sul, né, o escriba javista, né, chamamos assim, passa a explicar a base do sistema tributário egípcio, uma história que não lida diretamente com a família de José, que é o único foco do texto do Reino do Norte. O texto do Reino do Norte não está nem aí para isso, né? José escraviza os egípcios comprando suas terras, que eles vendem a ele para evitar a fome. Em uma virada de justiça poética, os egípcios escravizam os israelitas em Êxodo 1. Né? E é exatamente por isso que essa história é colocada. Né? Este tipo de equivalência irônica é típico do texto do Reino do Sul. Por exemplo, ele faz Jacó enganar Labão depois que Labão os enganou. Nossa, minha câmera ficou esquisita aqui. Vamos ver se volta. Acho que eu vou fechar e vou... Bom, vamos deixar assim. Bom, então você tem Labão, né? Já havia acontecido algo aí parecido com a história de Labão, né? Depois que Labão os enganou, né? Quando você tem capítulos 29 e 30. Faz Labão fazer um acordo com os filisteus, concedendo-lhes parte da futura herança israelita. Abraão, né? Fazer um acordo com os filisteus, concedendo-lhes parte da futura herança israelita, anunciando assim as incursões filisteias em Juízes e Samuel nos textos do Reino do Sul. Né? Então, essa coisa da justiça poética, né, da maneira como existem inversões, acontece algo aqui que gera algo lá semelhante, isso é muito típico, né, do texto do Reino do Sul. Bom,
Falando agora da questão do escambo, né, o escambo tem sido um meio de troca desde os primeiros tempos. A troca mutuamente benéfica de propriedade, bens ou itens manufaturados, era a base da economia antiga não monetária. Nesse caso, o gado é usado como pagamento pelos grãos durante a fome. Esse é o comentário da IVP, Bible Background Commentary, Gênesis 47, de 16 a 17. Né? E aí o comentário da IVP também sobre os versículos 21 a 25, né? Sobre a escravidão. A escravidão por dívida era bastante comum em todo o antigo Oriente Médio, ou Oriente Próximo. Camponeses que perderam suas terras e se vendiam para a servidão de curto prazo para se sustentar e as suas famílias. Isso pode durar um dia, Êxodo 22, 26 a 27, ou um período de anos. Em Israel, o prazo de servidão por dívida não podia exceder 6 anos, Êxodo 21, 2. O exemplo egípcio neste texto, entretanto, sugere servidão perpétua como arrendatários do faraó. O aluguel deles era pago com 1/5 da colheita, né? Filho da mãe, né? Assim, é feito isso, né? Assim, então, aqui José não foi muito legal, né? Ao fazer isso daí com os egípcios, e vai ter um custo, né? A ideia é essa, né? Assim, tudo tem um custo. O que se planta, se colhe, né? Muito bem. E aí a questão do privilégio, né, sacerdotal, a observação de que os sacerdotes recebiam alimentos de Faraó e, portanto, não precisavam vender suas terras, reflete uma situação comum de privilégios sacerdotais no Egito. O sacerdócio frequentemente acumulava poder político significativo para si mesmo e usava seus recursos econômicos, às vezes extensos, para exercer esse poder. Muitos faraós acharam vantajoso obter favores deles. Em contraste, o sistema israelita não concedeu nenhuma propriedade de terra à tribo de Levi. Isso é de propósito, né? Assim, a ideia de Levi não ter terra era justamente para evitar os excessos da casta sacerdotal, que era uma casta muito poderosa em outros povos. Principalmente no Egito, você teve faraós, né, que quase perderam o trono por conta da oposição sacerdotal, e outros, né, que se aliançaram com os sacerdotes e conseguiram assim ter algumas vantagens para si. Bom, e a questão do empobrecimento, né, dos egípcios, essa passagem descreve o empobrecimento progressivo da população egípcia, o resgate que José fez deles por meio de uma administração habilidosa e, por fim, e o mais preocupante, sua escravidão ao faraó. A situação realmente mudou. O homem que foi trazido ao Egito como escravo agora reduz os egípcios à escravidão. Olha o ciclo aí, ó. Percebe? Né? O tempo todo, porém salvando suas vidas, assim como salvou a vida de sua própria família. A crueldade da escravidão do Egito por José não parece incomodar o narrador. Né? Por quê? Porque o texto sacerdotal, ele não é um texto ainda, o texto javista, né? Os textos pré-exílicos, eles não são tão preocupados assim com ética, né, com moralidade. É muito mais assim, se você estiver alinhado aos propósitos da divindade, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não importa como você está agindo, tanto. Já os textos sacerdotal, né, o código de santidade, né, o texto harmonizador, que são já camadas exílicas, pós-exílicas, aí não, aí você já tem uma mudança muito grande nesse paradigma, né, e aí a ética se sobrepõe, né? Quando José morreu, porém um novo rei surgiu sobre o Egito, que não conhecia José, Êxodo 1:8, a casa de Israel se encontrou, né, na verdade, mais uma vez no lado errado do processo da escravidão. Esse comentário da Jewish Study Bible, a Bíblia de Estudos Judaicos, né? Então, para vocês verem que não é implicância minha. Até a própria Jewish Study Bible, né, uma publicação até religiosa, faz esse comentário, né, sobre esse detalhe. E aí, para a gente encerrar aqui o deslocamento, né, dos egípcios, o texto massorético parece referir-se a uma transferência forçada da população rural como parte do programa de nacionalização das terras agrícolas. Outras versões evidenciam uma formulação ligeiramente variante com um significado muito diferente. Ele transformou a população em escravos. Então o texto massorético ele dá a entender que José deslocou a população, né? Levou a população de uma área para outra, né? Então alocou eles, né? E isso vai ser importante porque também os israelitas vão ser alocados para áreas específicas, né? A questão da condição egípcia, né? O comentário do Robert Alter, traduções anteriores trouxeram o primeiro desses termos suavizados como nossos corpos ou nossas pessoas, mas o hebraico, né, Geuiá,
se refere especificamente a um corpo morto e é frequentemente usado em contextos bastante negativos. Os egípcios aqui estão falando ironicamente de sua própria condição miserável. Eles não têm mais nada além de suas carcaças. Eles foram reduzidos a cadáveres ambulantes. O fato de as terras agrícolas mencionadas pelos egípcios não produzirem muito sugere que aos seus olhos dificilmente valem mais do que carcaças com as quais estão entre parênteses, né? Então é exatamente essa ideia, né? Assim, o texto hebraico passa uma imagem muito terrível, né? E assim, José salva, mas escraviza, né? Então você tem esse contraste aí, esse ponto bem complicado, né? Muito bem. Nós chegamos ao fim da primeira parte desse capítulo, né? O estudo vai continuar na segunda parte, mas eu desde já peço, se você gostou deste estudo e tem gostado de estudos mais focados na exegese, mais acadêmicos, sem fazer nenhum tipo de alusão a dogmas, sem puxar sardinha para nenhuma religião, então não deixe de nos ajudar. Então nos apoie, nos ajude, né, através do Pix que aparece no seu vídeo, universomonoteísta@gmail.com, que também é meu e-mail de contato. Muito obrigado e até a segunda parte, se o Eterno nos permitir.